Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e vou fazer uma breve análise com spoilers do quarto episódio da quinta e última temporada de The Boys. Malta, este episódio foi um episódio muito bom, foi bem engraçado, eu dei várias risadas ao longo do episódio, mas resumidamente ele começa com o Homelander, o Capitão Pátria, a pedir à Espoleta para divulgá-lo como se ele fosse um deus. Nós já vimos ao longo da temporada que ele está cada vez mais maluquinho da cabeça e agora acha que é um deus e que toda a gente o deve venerar. Depois de toda esta maluqueira, o episódio passa para o Butcher e para o Ryan, que estão a conversar depois que o Ryan foi espancado pelo Homelander, o Capitão Pátria. E aqui nós temos uma referência a Star Wars, com o Luke e o Darth Vader. Foi bem engraçado e fez bastante sentido com o que o Ryan viveu no último episódio. Basicamente eles conseguiram fazer duas referências a Invencível, quando o Homelander espancou o Ryan, e aqui fizeram a de Star Wars. Foi bem engraçado também. Só que, como é óbvio, o Ryan não confia muito no Butcher e pisgou-se quando ele foi buscar água para ele. Depois disso, os The Boys vão finalmente para o Fort Armory para procurar o V1, para impedir que o Homelander, o Capitão Pátria, vire imortal, não é? Ao mesmo tempo, nós temos a Manasábia meio que a manipular o Soldier Boy para tentar eliminar o Homelander, o Capitão Pátria, não é? Vemos aqui que ela consegue manipular o Soldier Boy para ir com o Homelander, o Capitão Pátria, também para procurar o V1. Mas ela não quer que ele o encontre, ela quer que o Soldier Boy o elimine. E isso vai de acordo com as teorias que a Sábia iria manipular tudo para no final o Homelander, o Capitão Pátria, morrer. E falando em teorias, neste episódio nós também tivemos a revelação do mistério do Black Noir, não é, malta? Havia várias teorias que tinham trocado o Black Noir, ou que era só o Black Noir, o novo, a interpretar o papel para não morrer, não é? Com o medo do Capitão Pátria. Que acabou sendo a verdade. Ele estava com medo do Capitão Pátria, do Homelander, por isso é que ele estava a interpretar o papel o tempo inteiro, além de também, não é, ele ser um ator e querer entrar no papel. Só que depois do Profundo, no último episódio, vamos dizer, traí-lo, ele ficou chateado, e aqui meio que é a revelação, temos a revelação que, na verdade, continua a ser o mesmo Black Noir, e ele agora está chateado com o Profundo. Inclusive ele pensei a gozar com ele lá no podcast deles. Isso foi bem engraçado até, também foi um momento engraçado. Mas foi tipo uma quebra de expectativa. Estou a tentar, ai, vai ser o clone do Homelander, vai ser não sei o quê, vai não sei o quê. E era a resposta mais simples, como era óbvio. E enquanto tudo isto acontecia, a Starlight, a Luz Estrela, estava em uma trama própria para resolver problemas do passado, que basicamente era encontrar o seu pai, descobrir porque é que ele foi embora, e ela acaba encontrando-o e acaba descobrindo que ele tem outra família e que ela tem um irmão, mas no final ela acaba meio que fazendo as pazes com o seu pai e percebendo que as pessoas que ela gosta não são a sua fraqueza, mas sim o motivo porque é que ela luta. Basicamente, esta trama que ela teve neste episódio só serviu para reforçar mais isso, para ela entender que estar perto do Rio e não é a sua fraqueza, é a sua força, é a sua vontade de lutar, é o que faz ela lutar. E agora voltando a falar da trama principal, que é a procura do V1. De um lado nós temos The Boys, e do outro nós temos o Soldier Boy e o Capitão Pátria, o Homelander. Nesta trama nós vemos que os The Boys são meio que infectados pelo poder de um dos supers da primeira geração, que está preso lá no forte, e meio que isso faz uma referência a The Last of Us. Inclusive, eles falam de The Last of Us e The Walking Dead lá no meio, enquanto eles percebem que estão a ser infectados. O único que consegue escapar, ser imune àquela espécie de infecção que faz referência a The Last of Us, é o francês. Basicamente ele é o herói do dia. Ele consegue meio que manipular o Soldier Boy para destruir aquele super da primeira geração, para conseguir libertar os seus amigos
E no final das contas, o Soldier Boy meio que se vingou do Capitão Pátria, do Homelander, e os The Boys descobriram que o V1 não estava no forte e que tinha sido o Bombástico, que também é um dos supers da primeira geração, que tinha-o levado dali. Agora, para quê? Eles ainda não sabem, mas provavelmente encontrar o Bombástico vai ser o próximo objetivo dos The Boys. Lembrando que o Bombástico é um super da primeira geração e ele vai estar na série spin-off de The Boys, que se passa antes dos eventos de The Boys. A VOT Rise, que vai contar a origem do Soldier Boy, dos primeiros supers e da VOT. E eles introduzi-lo já nesta temporada, vai ser bem interessante, porque nós vamos conhecê-lo aqui e depois vamos conhecer a origem dele e dos outros supers junto com o Soldier Boy. E como a VOT, vamos dizer, tornou-se o que ela é em The Boys. Basicamente, essa é a ideia por trás do spin-off. E esta série spin-off promete ser muito boa e eles já estão a preparar o terreno para ela. Basicamente, esta é a última temporada de The Boys e eles já estão a inserir elementos e personagens que serão importantes nessa série spin-off, preparando o terreno para depois que a série principal seja encerrada. E para terminar o vídeo, malta, como é óbvio, na minha opinião este episódio foi muito bom, foi bastante engraçado e eu gostei bastante. E os próximos prometem ser ainda melhores. A trama está a ficar muito interessante e está a encaminhar para um final épico. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!